O que muitas vezes é uma coisa boa, dependendo do estado que a pessoa tá, mas ela tá literalmente subindo na costa das outras pessoas. E de outra forma pode ser danoso, pode ser não muito interessante, porque bloqueia o seu processo pessoal, além de drenar a sua energia, roubar a sua energia. É um processo que eu vivenciei, ainda bem que não vivencio mais. Ufa! Eu fui lá com acesso ao meu eu superior e resgatei a minha parte que estava lá. É como se dentro do processo de conexão com a minha essência divina, o meu eu superior, né, eu pudesse acessar essa parte de mim que estava ali dentro desta urna, dentro desse objeto. E reaver esta parte de mim, fazendo com que ela fizesse parte apenas de mim mais uma vez e concluindo o processo de conexão. Oh, apagou tudo, não queria que apagasse tudo. E concluindo o processo de conexão com aquilo que não me fazia mais sentido. Então, isso aqui, ó, não existia mais essa conexão. Então eu parei de oferecer a minha energia, também parei de receber nesse sentido, porque é sempre uma via de mão dupla nesse sentido, né? Aí eu percebi que não estava sendo interessante, não estava sendo algo alinhado, equilibrado para o caminho que a minha própria alma queria. Aí eu consultei meu eu superior para entender o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, né? Então eu recobrei essa parte de mim mesmo. Isso pode acontecer. Esse é um exemplo, tá? Não é só assim, André, então é só. Não, não é só assim. Existem outras formas, eu vou trazer exemplos de outra pessoa, tá? Mas essa é uma forma, quando você, de uma forma, às vezes não voluntária, no caso, eu não sabia que isso acontecia, só depois, quando eu estava liberando o processo, que eu entendi que é o que tinha acontecido, etc. Não tinha, nunca que eu ia concordar com esse negócio. É uma ideia idiota, nunca eu faria um negócio desse conscientemente. Eu acho que ninguém faria, né? Não sei, né? Mas o ponto é, estava feito e precisava ser desfeito, precisava ser resolvido, precisava recuperar aquela parte de mim. Porque enquanto isso não fosse feito, a minha energia era drenada. Eu ficava bem, depois ficava mal. Eu não entendia por que eu tô bem hoje e ontem eu tava mal. Ou ao contrário, de repente você tá aquela oscilação, você fala, gente, o que tá acontecendo? E é como se tivessem interferências na sua cabeça, na sua energia, e isso tem a ver com. Existe um nome técnico para isso, um nome físico, que é chamado entrelaçamento quântico. Olha que nome difícil e chique, né? É quando você correlaciona uma partícula com outra. É aquilo que você faz com uma partícula, literalmente acontece com a outra, né? Inclusive fizeram um experimento de teletransporte recentemente, onde fizeram um entrelaçamento quântico entre duas partículas e injetaram alguma coisa em uma das partículas e parte insignificante, mas ainda. Não, insignificante não, você não teria mapeado, né? Mas muito pequenininha da essência da matéria apareceu na outra. Falou, que isso? Teletransportou. Então foi bem interessante, pesquisem aí para vocês verem, é recente isso. Primeiro teletransporte realizado. Então é interessante perceber como aquilo que a gente fala aqui, isso é espiritual, isso aí é religião, isso aí não tem comprovação científica. Então, tem há bastante tempo, na verdade, entrelaçamento quântico, existem muitos estudos da física quântica que falam sobre isso, não é o André inventando, vai lá e confere no Google mesmo, o Google vai te dar vários artigos que falam sobre, e essa matéria nova que eu estou falando para vocês, que o conceito é exatamente o mesmo, né? Mas vamos lá. Vocês estão entendendo até aqui? Tá fazendo sentido? Eu estou explicando para vocês a importância de vocês recuperarem as partes perdidas da essência de vocês, parte da energia de vocês, e como isso ajuda a restaurar a energia de vocês, que é o título da live. Eu estou aqui cumprindo a promessa, que é o título da live. Respondam aí se vocês entenderam esse exemplo, se está fazendo sentido, se não está fazendo. Isso é importante. É sério, real oficial. Tá? A Renata mandou um sim aqui. Legal, Renata. Inclusive, Renata, acho que isso de alguma forma é uma resposta para você, para aquilo que você tinha me perguntado mais cedo e você perguntou na comunidade também, né? Eu, eu não tinha intenção nesse momento de responder especificamente apenas você, mas acho que acaba servindo para a pergunta que você tinha trago. Eu espero, né? Muito importante, total sentido. Mas em que momento perdemos? Além deste seu exemplo. Boa, Graziela. Eu vou trazer um exemplo que agora não é meu, tá? É de um atendimento que eu fiz. Eu vou fazer as devidas modificações dele, né? Para poder trazer isso para vocês, tá bom? Oi, Ana, tudo bom? Você tá me vendo pela TV?
Tem uma pessoa que mandou uma foto pra gente, que tava eu e a Aline na live, e ela passou, ó, o André e a Aline na minha TV. Eu falei, gente, que legal isso. Ah, brincadeiras à parte, vamos lá. Vocês entenderam o contexto, né? Esse é um exemplo de um lugar espiritual que eu já frequentei, de um processo que eu já participei e fez parte da jornada. E é importante que eu tenha feito isso porque está me ajudando a estar aqui trazendo conteúdo para vocês, falando sobre isso para vocês não fazerem isso. Tipo, não é uma boa ideia, né? Ideia ruim, né? E aí eu vivi isso para vocês não precisarem viver, assim como vai acontecer com outras pessoas que vão trazer experiências diferentes para vocês. É importante que vocês saibam que vocês podem aprender a partir da experiência dos outros. Não é preciso passar pela experiência do desafio para desenvolver a virtude necessariamente. Você pode receber isso a partir de outros processos. Tem até uma aula do método que eu mostro isso, né? A Aline indo até o eu superior dela para receber uma virtude de um outro fractal do eu superior dela, ou indo até um ancestral que já tinha aquela virtude desenvolvida. Dá para fazer isso também. André, o que você está falando? Da última aula do curador cure a si mesmo lá dentro do método eu superior. André, que método? Vou falar mais sobre ele no final, tá? Se você está aqui agora não sabe o que eu estou falando, mas vamos lá, deixa eu voltar para o exemplo. A pessoa que eu atendi, ela tinha um processo diferente desse, tá? O processo dela, ela não era coletivo. Só um instantinho. Pronto. O processo dela não era coletivo, não tinha a ver com várias pessoas necessariamente, né? Tinha a ver com uma pessoa principalmente. Tinha mais de uma, mas não vem ao caso aqui. A ideia é justamente eu modificar grande parte do atendimento. Mas a essência é uma em específico. Qual é a essência? Existia a pessoa e essa pessoa tinha se relacionado com outra pessoa, tá? Em dado momento, houve o rompimento dessa ligação. Essas pessoas não estavam mais juntas, elas não estavam mais enamoradas. E N razões não vem ao caso, né? E aí, uma dessas pessoas intencionou que uma parte dela vivesse com a outra, né? Como se ela dividisse uma parte da essência dela, como se o coração dela literalmente estivesse dividido ao meio e metade desse coração dela estivesse aqui nesta outra pessoa, só metade, né? Então deixa eu apagar aqui o coração inteiro, porque tava só metadinha lá, né? Só metadinha do coração, metadinha com cada uma das pessoas. E essa pessoa tinha lá, normalmente, vou fazer o coração dela mais para baixo. Vai ficar estranho, né? Vou fazer mais para cima, vou fazer o coraçãozinho dela aqui. Outra cor. Pronto. Ela tava com o coraçãozinho dela bonitinho lá, então, mas ela tinha parte, entre aspas, aqui o coração é uma representação, tá? Da energia da outra pessoa. E nesse movimento, a pessoa, o que que ela pensava? Ele vive em você. Eu vivo através de você. Eu vivo em você. Algo assim. Eu não me recordo exatamente qual que era a lógica mental, mas era alguma coisa. Eu vivo em você. Algo assim, tá? Isso é bem obsessivo, na verdade, né? É um processo de amor desequilibrado, né? Amor imaturo. Esse é o termo adequado. É um processo de amor imaturo. E isso pode acontecer por livre e espontânea vontade mesmo, né? Que a Graziela perguntou em quais momentos. Esse é um momento, você intencionar literalmente para que isso aconteça. Pode acontecer em outras situações, inclusive de uma forma inconsciente, sem você intencionar. Quando você tem, por exemplo, um parente seu que está muito mal, que está ali morrendo, ou que está com uma doença muito grave, ou que está fragilizado. E aí, no seu inconsciente, na sua estrutura familiar, na sua estrutura de pensamento, de crenças, talvez exista o pensamento de precisar se sacrificar pelas outras pessoas. E aí, inconscientemente, nessa ideia,
que é muito passada para nós, inclusive em filmes, em séries, em desenhos animados, em animes, no que for, de que eu vou fazer pela outra pessoa, eu irei me sacrificar pela outra pessoa, eu vou fazer o possível para que ela consiga, nem que eu precise sofrer por isso, etc. E aí essa crença do sacrifício muitas vezes leva a você doar uma parte da sua essência, da sua energia para outra pessoa, que é parecido com o que essa pessoa fez, só que a intenção dela não era necessariamente uma intenção boa, já que ela queria viver na outra pessoa, já tinha terminado a relação, mas ao mesmo tempo não era uma intenção ruim, não era uma intenção cruel, assim, de destruir a outra pessoa, não. Era uma intenção de ser vista, de participar ainda da vida daquela pessoa, né? E aí o contexto é o mesmo, tá?